Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos dar continuidade. Este é mais um episódio, para falar a verdade, o quarto episódio da nossa série Escatologia Hoje. Quarto episódio da nossa série Escatologia Hoje. Muito obrigado por sua presença. Nós falamos no primeiro vídeo acerca da escatologia. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o Apocalipse como pertencente ao cânon das Sagradas Escrituras, ok? No segundo vídeo nós falamos sobre a literatura apocalíptica, né? E o porquê que ele está no contexto dos livros inspirados por Deus, o gênero literário chamado apocalíptica, ok? Esse é o gênero literário, literatura apocalíptica. O terceiro vídeo que nós fizemos agora há pouco, e por que eu estou falando isso? Para que você não perca os vídeos atrás, ok? Você precisa ver ponto a ponto, porque este assunto é um assunto enigmático, é um assunto dificílimo. Então, o que nós falamos no terceiro vídeo? Nós falamos acerca de como compreender as profecias. Tá? É sempre uma visão panorâmica, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Por esse motivo nós vamos gastar aí, quem sabe, 10, 15, 20 episódios dentro desse contexto escatológico, ok? Então prepara aí, porque é uma série para você literalmente maratonar conosco, tá ok? E eu espero que esteja sendo produtivo para o nosso aprendizado, para o seu aprendizado aí, do modo geral. E hoje nós vamos falar sobre, de fato, a hermenêutica como a interpretação bíblica e algumas de suas características fundamentais para nós entendermos, então, vários textos, a Bíblia inteira do modo geral. Então nós vamos intitular este vídeo, aqui, este episódio, como interpretação correta, aplicação correta, ok? Então se eu interpreto corretamente, eu também aplico corretamente e vivo de maneira mais intensa a escatologia, a Bíblia Sagrada do modo geral, ok? Então nós não vamos demorar, eu vou só citar um livro que está aqui também no nosso vídeo, aqui na nossa retaguarda, na realidade quase na nossa lateral. Aqui o livro, melhor dizendo, é um manual bíblico, né? Um manual de escatologia, para falar a verdade, manual de escatologia de Dwight Pentecost, né, que é um dos grandes homens teóricos da nossa área, que está relacionado ao cunho pentecostal e que também está relacionado diretamente aquilo que nós chamamos de pré-tribulacionista, tribulacionismo dispensacionalista, né? Ele é um dos grandes expoentes aí que vai falar bastante dentro desta área pré-tribulacionista. Ele é um pré-tribulacionista. Então, dentro deste manual, ele dedica pelo menos 2 capítulos, para falar a verdade, para falar sobre os métodos da hermenêutica bíblica, ou métodos da hermenêutica sagrada. Como interpretar a Bíblia de maneira correta, simples, né, plausível, irredutível e sem dificuldades. E a partir destas regras de interpretação, nós teremos então várias linhas, vários vieses de interpretação escatológica. É por esse motivo que ele inicia seu manual falando sobre interpretação, porque ele entende que é a interpretação que vai dar os braços principais das visões escatológicas futurista, preterista, historicista e idealista. Então estes 4 braços, ou estes 4 vieses de interpretação escatológica surgem principalmente pelas interpretações do texto em si. Então cada grupo então interpreta de uma forma e nós então chegamos a estes denominadores. E aí o que eu preciso deixar claro é que vale de fato a interpretação escatológica bíblica, aquela que mais se aproxima das Sagradas Escrituras. E como é que eu vou saber a que mais se aproxima? Nos próximos vídeos nós vamos dedicar cada
visão escatológica aqui. Nós vamos dedicar um episódio para cada visão escatológica e você vai ter, isso vai ser uma experiência para mim também, né? Eu vou estar dando um estudo aqui como se eu fosse daquela visão escatológica. Isto é um desafio para mim. E eu me comprometo com você a estar fazendo desta forma. Eu não vou falar o ponto de vista deles. A minha ideia vai ser do jeito que eu falo aqui, eu vou explanar, falar, aplicar para vocês como se eu fosse daquela determinada visão escatológica. Para que você entenda mesmo nas entrelinhas. E no final, obviamente, eu vou falar a minha posição de viés escatológico, obviamente, dentro e baseado em vários textos da palavra de Deus, vários textos das Escrituras Sagradas. Se bem que quem tem um pouquinho mais de intimidade com esta área da escatologia sabe quando nós falamos sobre alguns termos que usamos, já nos denuncia como pertencente a um determinado viés de interpretação escatológica, ok? Grosso modo, o que Dwight Pentecost diz? A hermenêutica é o ponto crucial que demandam vários pontos de vista, abrindo precedente para as escolas de interpretação escatológica, aquilo que nós falamos aqui agora há pouco. E abre-se também os debates que não são tão novos assim. Nós vamos identificar que há coisas que vêm, inclusive, desde a era apostólica. Desde a era apostólica, vêm algumas linhas de interpretação e outras surgiram mais proeminentemente no século XVI e outros ainda no século XVIII para o XIX, ok? Então, o Dwight Pentecost explica a seguinte forma. Existem apenas dois tipos de interpretação geral da Bíblia. Só há dois tipos. Quais são? Interpretação literal e a interpretação figurada. Para Dwight Pentecost, e aqui eu também, obviamente, eu faço uso, né, deste ponto elementar, para Dwight Pentecost, o que seria, então, estas duas visões de interpretação geral da Bíblia? A visão literal está ligado diretamente à linha escriturística do texto. O que está escrito é o que vale. O que está exposto, explícito, é o que vale, é o que determina. O literal, obviamente, é a literalidade do texto. Se está escrito, é aquilo e ponto final. Vou dar um exemplo rápido aqui para a gente não gastar muito tempo neste vídeo, né? O exemplo, por exemplo, é justamente o nascimento de Jesus, por exemplo. O nascimento de Jesus é algo literal. Não tem como nós aplicarmos um outro posicionamento de interpretação aqui. Porque o nascimento de Jesus passou pelos 9 meses de uma gestação comum e ele nasce de maneira normal, em parto normal, né, como era de praxe no Oriente Médio e no Oriente Próximo, a cultura, né, daquele lugar, as famosas parteiras e tudo mais. Não existia médico, medicina ainda tão avançada, então era parto normal mesmo. Então, parto normal, 9 meses, está lá escrito, literal. E Jesus nasceu, e o menino crescia, e se robustecia em espírito, e era cheio de graça. Ou seja, então aquilo ali é literal, né? Jesus volta para buscar a igreja. Isso está literal. Jesus pisa no Monte das Oliveiras, está escrito lá em Zacarias 14. Isto é literal. Então, há uma literalidade numa maneira de interpretar a Bíblia. Isto está claro. Mas há uma segunda maneira de interpretar a Bíblia também. O sentido figurado ou simbólico, tá? Isto está, inclusive na nossa língua portuguesa, são figuras de construção e figuras de linguagem, obviamente. Então, na maioria, para falar a verdade, qualquer figura de linguagem por si só é metafórica, né? Mas existe a metáfora, existe a hipérbole, existe a metonímia, né? Existe a sinédoque.
Então são vários pontos dentro da nossa língua portuguesa, né? São vários pontos que são figuras de linguagem ou figuras de construção. Vou dar um exemplo dentro do texto bíblico. Final do livro de João, né, do evangelho que leva o nome de João, vai dizer que se todos os ditos e feitos de Jesus fossem escritos, ele vai dizer, cuido que nem no mundo inteiro coubesse a quantidade de livros. Ou seja, ele usa uma expressão para dizer que há muitas coisas que não foram ditas, há muitas coisas que não foram faladas. Isso então, se eu fosse levar na literalidade, eu tenho que ver o tamanho do globo terrestre, o tamanho do universo e colocar ponto a ponto, livro por livro, até preencher todo o universo, porque até o universo é finito, né? Então, até preencher todo o universo com todos os livros. Isto é no literal. Só que a gente sabe que aqui há uma hipérbole, uma figura de linguagem que determina o aumento ou decréscimo de determinada situação. Hipérbole é o exagero, né? É o exagero quando eu quero exagerar em alguma coisa. Quando eu espero alguém no ponto por volta de meia hora, né? 10 minutos, meia hora, eu falo assim, te esperei uma eternidade. Ou seja, isto aqui é uma hipérbole, é um exagero. Assim também textos bíblicos corroboram e compõem várias figuras de linguagem e figuras de construção. Figuras de construção, por exemplo, figuras que estão relacionadas a nível mental, por exemplo, a nível semântico. Nós temos como exemplo, segundo Celso Cunha, né? Celso Cunha no Nova Gramática do Português Contemporâneo, nós vamos ter, por exemplo, a silepse. Você tem silepse de gênero, silepse de grau e silepse de pessoa. E eu vou dar um exemplo claro aqui, que nós vamos depois debater isso um pouco mais adiante, obviamente quando adentrarmos profundamente em dos vieses principais desta série. Nós vamos ver, por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 15, né? Ele vai citar acerca da ressurreição, a ressurgimento dos mortos, a partir do versículo 51. Então ele vai dizer assim, na verdade, versículo 51, 52, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então isso é chamado de silepse de pessoa, porque na realidade, se fosse para ser a nível semântico, ou seja, o sentido no texto, na literalidade, o verbo ser, por exemplo, deveria estar em concordância com o restante da frase. Nem todos dormirão, mas todos serão. O verbo ser e o verbo dever deveriam estar, então, na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural. Só que está na primeira pessoa, né? Nem todos dormiremos. E ali está, no oculto ali, a palavra nós. Nem todos nós dormiremos. Só que Paulo não quer falar isso, mas também não quer se ver fora do rol de pessoas que não provarão a morte ou que, se provarem a morte, estariam no céu junto, no arrebatamento, na vinda de Cristo. Então ele vai dizer, na verdade, nem todos dormiremos. Se ele falasse nem todos dormirão, é como se a nível mental ele se excluísse do rol de pessoas que não dormiriam em Cristo. Só que Paulo iria dormir em Cristo. Então ele se inclui na frase, nem todos dormiremos, quando na realidade semanticamente está corrompida, né, de certa forma. Mas ele usa um veículo, né, de linguagem ali, um sentido figurado. É uma construção, sentido de construção, silepse, neste caso silepse de pessoa. Então existe dois pontos fundamentais. A literal é o que está escrito, é como veio a Bíblia, e a figurada, quando não há mais possibilidade de nós vermos definitivamente a literalidade do texto, então só assim e por fim e ao cabo nós vamos buscar a outra face da interpretação, que é justamente a interpretação figurada, ok? Então, por exemplo, nas profecias, nós temos bastante sentido figurado, né? Sentido figurado trabalha muito os símbolos também. Então, alguma coisa que quer
fazer com que nós entendamos outra, isso já é um sentido figurado. Vou dar um exemplo, no livro do Apocalipse nós temos um monte, né? Aos montes. Nós temos, por exemplo, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, as rodas, olhos por dentro e por fora. Um homem apareceu uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, será que isso existia na literalidade? Será que se nós levarmos isso no literal, não estaremos corroborando para que haja o entendimento de que o Apocalipse não passaria de uma fábula, de uma literatura mítica, fantasiosa, né? Uma invencionice do apóstolo João? Então, neste sentido, e apenas neste, quando não há literalidade do texto, eu preciso então aplicar o sentido figurado daquele determinado texto. Então, Dwight Pentecost belíssimamente diz que há 2 pontos fundamentais: a interpretação literal e a interpretação figurada. Ainda quando nós olharmos para o sentido literal do texto, que é a sua maioria da Bíblia Sagrada deve ser interpretado na literalidade, né? Nós temos, por exemplo, o texto. O próprio texto precisa ser lido, precisa ser bem compreendido. Para ser bem compreendido o texto, é necessário que eu trabalhe com pelo menos mais 3 elementos dentro do viés da interpretação literal, ok? Do método, né? Que Dwight Pentecost chama de método. Método de interpretação literal ou escriturística. Baseia-se no texto, 4 elementos. Baseia no texto, baseia no contexto, na inferência e na referência, tá ok? Quando eu olho para o texto, para entender esse texto, eu preciso olhar para o contexto. E dentro desse contexto eu tenho pelo menos mais duas subdivisões: o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato fala justamente de alguns versículos tanto antes ou depois. Aqui eu chamo de contexto posterior e anterior. Então, tanto antes quanto depois do texto que eu quero saber, este é o contexto imediato. Um capítulo, 2 capítulos, alguns versículos antes ou depois, servem-me de base para identificar que aquele seria um contexto. Para que serve o contexto? Para entender o que eu quero dentro daquele texto, daquele versículo-chave, daquela parte principal do texto que eu quero estudar. Tá ok? Já dizia o Antônio Gilberto, né? Saudoso pastor Antônio Gilberto, né? Doutor, mestre em teologia, já falecido no ano de 2018, né? Deixou muito legado aí para nós e falou que texto sem contexto é pretexto para heresias. Então a heresia surge a partir de um texto que foi interpretado sem dar luz ao contexto. E toda essa metodologia que a Bíblia e a teologia exigem, ok? Então a Bíblia e a teologia exigem uma metodologia. E essa metodologia é rigorosa, tá? Para que não haja heresias, pessoas charlatãs fazendo aí atrocidades hoje porque interpretou mal um texto sem contexto. Das heresias surgem seitas, e estas seitas, infelizmente, podem se tornar amanhã até mesmo uma religião. E aí é que nós vemos um problema por causa de apenas uma heresia que não foi devidamente denunciada e consertada, tá ok? Então nós temos o contexto imediato, remoto, e o contexto imediato foi o que eu acabei de falar, e o contexto remoto é justamente se o contexto imediato não supriu a demanda e a expectativa que eu tinha para entender aquele texto, eu preciso alargar um pouco mais o meu perímetro, né, dentro dessa metodologia. Então, quando eu alargo este meu perímetro, eu posso ir para 5 capítulos, 10 capítulos, um livro inteiro para entender apenas um versículo e, quem sabe, 5 livros inteiros, quem sabe até mesmo a Bíblia toda para entender apenas um versículo ou um texto em si que eu quero trabalhar. Ok? Então, isso seria hermenêutica baseado escrituristicamente. Tá? Na literalidade.
Quando é o figurado, é aquilo que nós precisamos identificar. Trabalha-se muito em simbologia bíblica e dentro dessa simbologia bíblica eu vou então montando este quebra-cabeça até chegar, né, num denominador comum. Portanto, esta é a chave, digamos assim, para toda a interpretação da Bíblia. A Bíblia, no geral, interpreta-se apenas de duas formas, da literal e da figurada. E aí vai depender do contexto. Neste caso, quando nós estamos falando de literatura apocalíptica, surge os dois pontos fundamentais. Eu preciso levar em consideração a interpretação literal, e a interpretação figurada, porque vai aparecer muito ícone, né? Lembra que a gente falou da iconografia? Então aparece muito ícone, né? E quando aparece muito ícone, nós estamos falando de símbolos. E se nós estamos falando de símbolos, eu preciso trabalhar simbologia bíblica, profecia bíblica e trabalhar todos os elementos ponto a ponto para não haver corrosão, né? E que haja coerência, né, de fato, na minha interpretação, ok? Basicamente é isto, e é isso que nós, até hoje, para estudar a teologia e para estudar também a escatologia, nós estamos levando em consideração, ok? Portanto, Deus possa continuar abençoando sua vida. Peço mais uma vez que vejam os outros vídeos, compartilha, comenta, curta, ativa o sininho das notificações, coloquem todas para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, porque você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. E é um prazer, uma alegria, uma satisfação estar aqui para falar de um dos assuntos que eu mais amo dentro da Bíblia Sagrada. Deus abençoe sua vida, canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.